Paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados, abençoados irmãos e irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Esse é o projeto ao qual o Senhor, o divino e precioso Espírito Santo, assentou na tábua do meu coração e na minha psique, em estar partilhando, compartilhando, dividindo com vocês a leitura diária da Bíblia Sagrada. São 3 capítulos de segunda a sexta, 4 capítulos aos sábados, 4 capítulos aos domingos, e assim nós estamos caminhando para a leitura da Bíblia total. Hoje é 197 dias ininterruptos para a glória de Deus. Já lemos todo o Novo Testamento, já lemos também o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, chamamos de Pentateuco. Entramos agora nos livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e agora estamos em 2º Crônicas. Leitura de hoje, capítulos de número 19, 20 e 21. Segue firme, meus irmãos, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que até o final do ano, você que ainda não teve esse privilégio, essa oportunidade, não tem mais desculpa. Agora nós estamos aqui todos os dias, para a honra e glória do Senhor Jesus, na leitura diária da Bíblia Sagrada. Amém? O profeta Jeú repreende a Josafá. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: Devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que se tornassem o Senhor, Deus de seus pais, e estabeleceu juízes na terra e em todas as cidades fortes, de cidade em cidade. E disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, que está convosco, no negócio do juízo. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazeis, porque não há Senhor como nosso Deus. Iniquidade, nem aceitação de pessoas, nem aceitação de presentes. E também estabeleceu Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e tornaram a Jerusalém. E deu ordem dizendo: Assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e com o coração inteiro, e em toda a diferença que vier a vós, de vossos irmãos, que habitam nas cidades entre sangue e sangue, entre entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, ademoestai-vos, que não se façam culpados para com o Senhor. Não venha grande ira sobre vós e sobre os vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fareis culpados. Eis que Amarias, o sumo sacerdote, o presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Perceba que o que me chama a atenção em Josafá é o cuidado pelo ensino. Vê que ele vai dizendo que todos aqueles que vão se achegando, todos aqueles que vão se aproximando, precisa aprender, precisa ser instruído. Por quê? Como eu falei na fala anterior, lembra? Porque Deus não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Porque como é que Deus vai cobrar? Como cobrar daquele que não foi ensinado? Como cobrar daquele que não tem ciência da lei ou alguma coisa? Vamos usar um exemplo simples aqui. Ontem eu abri o meu aplicativo e eu vi lá, tinha uma multa de trânsito. Aí eu falei assim, poxa vida, rapaz. Aí eu fui ver de fato. E eu havia cometido uma infração. Então realmente aquela multa é lícita, aquela multa é justa. Além dos pontos na carteira, eu vou ter que efetuar o pagamento da multa. Antes de eu tirar minha habilitação, o que foi feito para mim? Presta atenção. Eu passei por todo o processo, né, os exames, coisa e tal. Depois tem o CFC, né, que é o curso de formação de condutores. Também passei por esse CFC. E ali é dado o quê? Uma cartilha com as leis de trânsito. Então o que está acontecendo? Agora eu estou sendo punido. Agora está vindo o quê? Uma punição. Mas eu já tinha sido previamente advertido, instruído, ensinado? Sim. Então essa advertência, essa punição, ela é lícita? Ela é justa? Como eu acabei de dizer? Sim. Eu infringi os códigos de trânsito? Infringi. Então qual que é o meu papel? Reconhecer a infração, pagar a multa
e os pontos na carteira. Então essa cobrança, ela é lícita. Então presta atenção, assim é o nosso Deus. Ele não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Só que a responsabilidade do ensino é nossa. Nós temos que passar de pai para filho, de filho para filho, e assim vai até a terceira, a quarta, vai passando as gerações. E nós, cristãos, temos deixado muito a desejar os nossos filhos com o contato com a palavra. Por exemplo, você está no telefone celular, onde eu estou gravando essa leitura diária. Nós temos trocado o aparelho celular pela Bíblia. Eu noto nas igrejas, as pessoas chegam ali, colocam ali um telefone para a criança, põem algum joguinho, alguma coisa, e pronto, já era. Quando na realidade nós precisamos instruir nossos filhos, como diz 22:6 de Provérbios, ensina, instrui a criança no caminho em que deve andar. E quando se envelhecer, não se desviará, não se afastará dele. Então, justamente Josafá tinha esse cuidado. Olha o que ele diz assim, ó: em toda a diferença que vier a vós, ó vossos irmãos que habitam nas suas cidades, ó, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, demonstrai-vos, que não se façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim e não vos fareis culpado. Ou seja, ensina, instrui, orienta, mostra o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus e o que desagrada. Josafá realmente ele foi um rei diferenciado nesse aspecto acerca do ensino e do preparo. Capítulo 20. Deus concede a Josafá a vitória sobre os seus inimigos. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros, os amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, além do mar da Síria, e eis que estão em Azazon, Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Ou seja, ele reconhece que o que estava vindo contra ele, humanamente falando, era mais forte, era mais potentoso, era mais poderoso, humanamente falando. O que ele fez? Foi buscar ao Senhor. Mas se não bastasse, ó, e temeu, pois, Josafá buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. E também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, e em Jerusalém, e na casa do Senhor diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu o Deus dos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel? E não deste a semente de Abraão, o teu amigo, para sempre? E habitariam nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nos apresentaremos diante do Senhor nessa casa, diante de ti, pois teu nome está nessa casa. A ti clamamos, na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, e os de Moabe, e os da montanha de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram, e não os destruíram. Eis que nos dão por pago, vindo lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Deus nosso, porventura o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Ele reconhece que aquele adversário, que aquele exército, era mais forte do que eles. Ele reconhece ele como rei, que ele, belicamente falando, pelo poder bélico, pelo seu exército, flecheiros, arqueiros, escudeiros, ele não conseguiria. Mas o que ele fala? Os nossos olhos estão postos em ti. Isso é muito lindo. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz,
e o achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação. Algumas versões dizem assim, ó, e vede o livramento. Oh, aleluia, do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis amanhã. Saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor, ou seja, eles creram, eles tomaram posse e passaram agora a adorar e glorificar ao Senhor, agindo a fé. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Aleluia! E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá, e disse-me: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Olha a credibilidade de um profeta. Olha a credibilidade de um homem, de um servo de Deus, quando vai abrir a boca para falar algo, e aquilo vem de encontro, aquilo testifica. Eles agiram a fé. Agora eles não estavam lamentando e nem chorando. Eles foram se prostrar, agradecer, engrandecer, louvar, magnificar o Todo-Poderoso Deus, agindo a fé, crendo, acreditando, confiando que a vitória já era certa em nome de Jesus. Lembre-se, o adversário era muito maior. O adversário era muito mais forte, humanamente falando. Mas Lucas 1,37 diz o quê? Para Deus nada é impossível. Lucas 18,27 vai dizer o quê? Essas coisas são impossíveis aos homens, mas para Deus nada é impossível. Mas Marcos 9,23 vai dizer o quê? Tudo é possível ao que crê. E João 11,40 vai dizer o quê? Se creres, verás a glória de Deus. Eles creram. E a maior prova disso é a atitude deles. Foram buscar, foram jejuar, foram lamentar, foram apresentar as questões diante do Pai. A resposta veio através de Jaziel, tomado pelo Espírito Santo, profetiza, eles creem, tomam posse, se prostram para agradecer, para adorar, para magnificar, para adorar a Deus. E olha o resultado disso. Eles dizem, olha que coisa linda isso aqui, é muito forte isso daqui, ó. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Verso 21 do capítulo 20. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os moabitas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Ô glória! Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando com eles, os moradores de Seir ajuntaram-se uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá, o atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Repito, nenhum escapou. E vieram a Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam neles fazendas e cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos, e tomaram para si, tanto que não podiam levar mais. E 3 dias saquearam o despojo. Olha o tamanho que era, hein? Olha como era grande aquele exército. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia, ajuntaram-se no vale de Beraca, porque ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. Oh, aleluia! O Senhor vai te alegrar acerca do teu inimigo, meu irmão. O Senhor vai te alegrar acerca do teu inimigo, minha irmã. Creia nisso. Aleluia! E foram a Jerusalém com alaúdes, com harpas, com trombetas, para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles o que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. E Josafá reinou sobre Judá, da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sile. E andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos se não tiraram, porque o povo não tinha ainda separado
preparado o coração para com Deus e seus pais. Ora, o resto do sucesso de Josafá, desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, e que as inseriu no livro dos reis de Israel. Oh, glória! Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, Maresa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. A morte de Josafá e a impiedade de Jeorão. Depois Josafá dormiu com os seus pais, capítulo 21, com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Judá. E o seu pai lhe deu muitos dons de prata e de ouro, e coisas preciosíssimas com as cidades fortes em Judá. Porém o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subiu Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porquanto tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada aos seus filhos, e nos seus dias se revoltaram os edomeus contra o domínio de Judá, e constituíram para si rei, pelo que Jorão passou adiante dos seus chefes, e todos os carros com ele, e levantou-se de noite, e feriu aos edomeus que tinham cercado, como também os capitães dos carros. E todavia, os edomeus se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Libna se revoltou de debaixo do seu mandado, porque deixara ao Senhor, o Deus de seus pais. Ele também fez altos no monte de Judá, como fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, até Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste aos teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com grande flagelo e ao teu povo, aos teus filhos e às tuas mulheres, e todas as suas fazendas, ou seja, riquezas, posses. E tu também terás uma grande enfermidade, por meio de um mal, das tuas entranhas, até que saiam das suas entranhas, por causa da enfermidade, até de dia em dia. E despertou, pois, o Senhor contra Jorão, o espírito dos filisteus e dos arábios, que estão da banda dos etíopes. E estes subiram a Judá, e deram sobre ela, e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também os seus filhos, as suas mulheres, de modo que não deixaram filhos, senão Jeoacás, o mais moço dos seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor feriu as suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que, depois de muitos dias, chegando os 2 anos, saíram das entranhas com a doença e morreu, e de más enfermidade. E o seu povo lhe queimou os aromas, como queimaram aos seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos. E depois foi sem deixar de si saudades. Olha que como isso é forte. Foi sem deixar de si saudades. E sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Essa foi a leitura de hoje. Uma leitura que nos leva a pensar e refletir em que caminho estamos andando nós, por que caminho estamos trilhando, e que nós possamos fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Que nós possamos fazer aquilo que é aceitável aos olhos do Senhor, e andar no caminho da retidão, e andar no caminho da obediência, e andar no caminho da santidade e da santificação. Sim, sabemos que somos imperfeitos, pó, barro e cinza, pecadores, seres humanos, falíveis, finitos, cheios de falhas e defeitos, mas mesmo assim, que nós possamos nos esforçar, com a ajuda do Espírito Santo, a andar no caminho da retidão e da obediência. Porque como nós falamos na leitura passada,
Deus não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Só que saber não basta. Além de saber, nós precisamos fazer. Além de saber, nós precisamos cumprir. Além de saber, nós precisamos executar, praticar, colocar em prática, porque a fé sem obras é morta, e a obra sem fé é morta também. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus, o amigo das nossas almas, possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração. Eu sou o pastor Rômulo, um veneno de verdade, e essa foi a leitura de hoje. Deus te abençoe.